Suzuki entende de crossovers mais do que quase todos os outros fabricantes. Aqui está o menor deles, o Ignis. É uma maneira compacta, acessível e muito estilosa de se destacar na cidade e passear pelo interior. Então, o que diabos é isso? É um carro urbano da moda ou algum tipo de super mini robusto? Talvez seja um pequeno crossover ou algum tipo de mini SUV, ou talvez seja um tipo de carro pequeno e estiloso que de forma bastante interessante simplesmente desafia qualquer categorização. Seja lá o que for, é feito pela Suzuki e se chama Ignis. Se esse nome te soa familiar, é porque a Suzuki vendeu um carro com o emblema Ignis no nosso mercado entre 2000 e 2008, um modelo que só despertou algum interesse real na sua versão esportiva mais animada. Mas esta segunda geração do Ignis, lançada no final de 2016, é uma proposta bem diferente. Lançado para atrair compradores que gostam do visual moderno de um crossover compacto como o Duke ou o Captur, mas que querem um carro um pouco menor e mais acessível. Agora, este modelo utiliza a avançada plataforma TECT, usada pela Suzuki nos compactos Swift e Baleno, posicionando-se na linha da marca abaixo deles e acima do compacto urbano Celerio. Também a sofisticação prometida debaixo do capô. Esqueça o motor a diesel, diz a Suzuki. Você não precisa disso aqui, porque o motor a gasolina dual jet de 1,2 litros oferece tranquilamente mais de 25 km por litro no uso normal, com emissões de dióxido de carbono em torno de 100 gramas por quilômetro. Você pode melhorar esses números escolhendo a versão desse motor com sistema híbrido leve e inteligente. No topo da linha há ainda a opção do sistema de tração nas 4 rodas All Grip, da Suzuki, garantindo tração nas 4 rodas no inverno. Isso vai te custar $1.000 a menos do que quase qualquer outra alternativa com tração nas 4 rodas que você possa querer considerar. Tudo isso vem em um visual descolado que, se você gostar, vai adorar. Então, se você ficar tentado com o que ele oferece, vamos descobrir. Vamos descobrir. Importa muito como esse carro anda desde que ele pareça leve, ágil e esperto? Se você acha que não importa, provavelmente ficará satisfeito com a experiência dinâmica que este Ignis oferece em movimento, porque você vai perceber todas essas características muito claramente já nos primeiros segundos do seu test drive. A experiência oferecida aqui certamente está a anos-luz daquela sensação pesada e desajeitada que até mesmo os modelos crossover menores costumavam proporcionar. De imediato, a posição elevada e a ótima visibilidade frontal transmitem confiança ao dirigir, tornando este pequeno Suzuki fácil de passar por pequenos espaços no trânsito. Pequenos espaços no trânsito, você certamente não se sente intimidado por caminhões e ônibus grandes como poderia se sentir em outros compactos voltados para a cidade. Além disso, há um raio de giro super apertado de 9,8 metros que, combinado com a direção leve, torna as manobras em baixa velocidade tão simples quanto possível. Saia dos limites da cidade, pegue a estrada aberta e o Ignis se sente muito menos à vontade. A suspensão um tanto firme e o fato de que este Suzuki às vezes é surpreendido por buracos mais acentuados ficam mais evidentes em alta velocidade, assim como o ruído notável do vento e do motor que você percebe na estrada. Agora, se você estiver levando passageiros no banco de trás, não vai querer fazer muitas manobras bruscas com este carro. Em alta velocidade em curvas mais fechadas, porque há um grau bastante acentuado de rolagem da carroceria se você fizer isso. Além disso, aquela direção leve não fica realmente mais pesada com o aumento da velocidade, então você nunca está completamente em sintonia com o que as rodas dianteiras estão fazendo. Dito isso, porém, se não houver ninguém no carro além de você e você conseguir conviver com tudo isso, o fato de haver bastante aderência nas curvas significa que você pode realmente andar bem rápido com este carro, se realmente precisar. Você pode se divertir muito nesse processo. Parte do mérito disso está na plataforma TECT rígida e sofisticada que este carro compartilha com seus irmãos de linha Swift e Baleno. O principal fator para o peso extremamente leve em ordem de marcha, que pode ser só 810 kg, estamos tendo dificuldade em pensar em qualquer carro atualmente disponível em nosso mercado que seja mais leve do que isso, daí a sensação de agilidade a qual me referi anteriormente. Agora, isso por sua vez significa que um motor pequeno e relativamente pouco potente é tudo o que é necessário para empurrar este Ignis
Ignis a uma velocidade bastante decente. A unidade em questão, em todos os modelos, é um motor a gasolina de 4 cilindros, 1,2 litro dual-jet, desenvolvendo 90 cavalos, e capaz, em sua forma convencional, de ir de 0 a 100 km por hora em 13,5 segundos, chegando a uma velocidade máxima de 170 km por hora. A ressalva sobre a forma convencional se deve à existência de outra versão desse motor 1.2 litro, que é justamente a que testamos aqui. Um motor que recebeu um pouco de tecnologia híbrida leve, agora a Suzuki chama isso de SHVS, ou Smart Hybrid Vehicle by Suzuki Technology. E isso se baseia no uso do que é chamado de gerador de partida integrado. Ele é movido por uma bateria de íons de lítio de 0,2 kW sob o banco do motorista. Agora, esse sistema recupera energia cinética quando você freia e a converte em energia elétrica. Não é do tipo que consegue levar o carro por curtas distâncias só com energia elétrica, porque a bateria não é grande o bastante para isso. Em vez disso, a energia regenerada é usada para alimentar o sistema padrão de start-stop do motor, e também para fornecer um leve aumento extra de potência. Enquanto você acelera cerca de 50 Nm de torque extra por até 30 segundos, isso não altera a velocidade máxima, mas impacta bastante na aceleração em médias rotações. Isso melhora o tempo de aceleração de 0 a 100 km por hora para 11,4 segundos. Você vai precisar optar pela versão SHVS se quiser que seu Ignis reforce sua proposta de crossover, oferecendo o sistema de tração nas 4 rodas All Grip da Suzuki. Agora, esse é praticamente o mesmo sistema sob demanda que a Suzuki também usa em seus modelos mais claramente SUV, como o Vitara e o S-Cross. E é um sistema que conta com um conjunto de embreagem controlado eletronicamente e que distribui a força entre a dianteira e a traseira conforme a necessidade de tração, como acontece na maioria desses sistemas. Este aqui vai te deixar com tração dianteira na maior parte do tempo, a menos que seja detectada falta de aderência caso em que as rodas traseiras entram em ação. Não espere que este sistema torne o carro ideal para trilhas muito pesadas, e você estará certo. No entanto, há um nível razoável de altura do solo para facilitar melhor qualquer uso leve fora de estrada. São 180 mm, o que é praticamente o mesmo que você encontra em um S-Cross ou em um Vitara. 2 auxílios eletrônicos de condução também estão incluídos nesse pacote de tração nas 4 rodas. Controle de descida, que auxilia em ladeiras escorregadias, e controle de tração, que evita o patinamento das rodas em superfícies soltas. Assim, mantém melhor o carro avançando. Não devemos nos aprofundar muito no sistema All Grip, porque é provável que apenas 1 em cada 5 clientes do Ignis o escolha. O câmbio automático AGS será uma opção mais popular e está disponível nos modelos com tração dianteira. Agora o chamamos de automático. Para ser preciso, o AGS, ou Sistema de Troca Automática de Marchas, é na verdade um câmbio manual automatizado controlado por computador, que você pode deixar funcionando sozinho. Agora, ele não faz as trocas de marcha de forma tão suave quanto um automático com conversor de torque de verdade. Mas, por outro lado, você também não tem o peso e as desvantagens de eficiência desse tipo de sistema. Com um Ignis equipado com AGS, você tem praticamente os mesmos números de consumo de combustível, emissões de CO2 e desempenho que teria com um modelo manual. Dito isso, notamos que o sistema AGS às vezes responde devagar. Então, a menos que você realmente só ande na cidade, o câmbio manual de 5 marchas é uma opção mais recomendada. Você já viu um carro pequeno como este? Não, nós também não vimos. A ideia é encontrar um equilíbrio entre o retrô e o moderno, incorporando uma seleção de elementos de design inspirados na herança da marca Suzuki. Essas curiosas aberturas na coluna C traseira e essa janela lateral traseira de formato incomum, por exemplo, fazem referência ao famoso modelo SC100 WizKid da Suzuki dos anos 70. Outras influências são mais sutis: o capô em formato de concha, que vem do Vitara original, as colunas AMB escurecidas, que são uma herança do Swift, e os faróis de LED, que aparentemente foram inspirados nos óculos de sol do Johnny Depp. Sim, bem, tanto faz, vamos chegar mais perto e dar uma olhada na dianteira. Ela representa aquele visual familiar e sorridente. Como um escritor disse ao ver um Ignis de perto no retrovisor, em vez de se incomodar, você provavelmente vai achar engraçado. Não sei se iria tão longe, mas há sim um certo fundamento nisso. Para ter essa frente simpática, você só tem esses faróis Full LED
com luzes diurnas integradas nesse modelo topo de linha SZ5, mas são muito bons de ter, dando ao carro uma presença única à noite. A simplicidade da grade superior contrasta com os detalhes mais elaborados abaixo, como as entradas de ar em torno da placa, ladeadas por grades fechadas nos cantos que incorporam faróis de neblina dianteiros com moldura cromada. Dando a volta para o lado, bem, por onde começar? Você não brincava com isso aos 4 anos no chão da cozinha da sua mãe? Se você é um comprador em potencial, vá em frente e se presenteie. As extensões dos paralamas, as molduras laterais, os trilhos de teto e as rodas de liga leve de 16 polegadas que vêm de série. Se você evitar a versão de entrada, não precisa ser discreto na escolha da pintura. Então, esse acabamento laranja flamejante combinado com esse teto opcional de cor contrastante parece na medida certa. Considerando o tipo de carro que o Ignis quer ser, não temos tanta certeza sobre a traseira, que parece inacabada, como se o designer tivesse sido interrompido antes de concluir a silhueta planejada. Aqui atrás percebe-se uma impressão exagerada da altura livre do solo de 180 mm, que é levemente acima do normal. Esse efeito se destaca pelo grande para-choque preto, a posição relativamente alta dessas lanternas traseiras de 4 peças e o jeito que o vidro traseiro sobe até a parte do teto. Claro, como de costume, o mais importante é o que você não pode ver, como a plataforma TECT rígida e sofisticada deste modelo, projetada em torno do que a Suzuki chama de tecnologia de controle total efetivo. E isso utiliza muito aço de alta resistência para tornar a estrutura muito forte, mas também leve, que é o principal motivo pelo qual este Ignis pesa tão pouco. Mesmo para os padrões de uma categoria relativamente leve, seu peso em ordem de marcha pode chegar a apenas 810 kg. O que, para você ter uma ideia, é cerca de 330 kg mais leve do que algo como um Vauxhall Corsa de entrada. Então vamos repetir, 330 kg. Você ainda acha que todos os carros pequenos são iguais? Então, hora de sentar lá dentro, e isso é algo fácil de fazer porque a altura elevada do carro facilita se acomodar no banco e encontrar. Bem, o que? É difícil saber o que esperar depois das excentricidades da carroceria externa. Agora, talvez inevitavelmente não há nada tão estranho ou excêntrico na cabine. Os designers buscaram manter o tema individualista, por isso as fendas inspiradas no WizKid nestes painéis encaixáveis na parte inferior externa do console central, e as maçanetas das portas são codificadas por cores, em laranja vibrante ou titânio, conforme a cor externa escolhida. Outras tentativas de quebrar a monotonia plástica habitual aparecem no acabamento em 2 tons usado nas portas e no painel. Até a abertura do capô tem um pequeno botão de puxar, além dessas elegantes chaves basculantes centrais. É uma pena que o volante pareça comum agora, mas felizmente os instrumentos atrás dele não são, devido à coloração azul e branca no grande mostrador central e ao sombreamento, que de maneira incomum segue como um halo serrilhado na parte superior. Uma tela digital à direita do painel mostra dados como combustível, pressão dos pneus e, neste híbrido leve, a carga restante da bateria. Tudo bom o suficiente, mas, é claro, não dá para disfarçar o fato de que esta cabine foi construída com um orçamento limitado. Se você não tivesse notado pelo som metálico da porta, notaria rapidamente. Basta uma rápida avaliação dessas superfícies brilhantes e ásperas que denunciam o quanto você pagou pouco. É difícil imaginar que muitos compradores vão se importar e nem o mais otimista espera algo diferente. Um mar de plásticos de toque macio e padrões germânicos de encaixe e acabamento em um carro que, afinal de contas, parte de pouco mais de 10.000 libras. É razoável esperar ajuste de profundidade no volante, mesmo em carros baratos hoje, mas isso falta aqui. Na versão de entrada, o banco do motorista não tem ajuste de altura. Em certa medida, a compensação por algumas dessas limitações vem da decisão da Suzuki de equipar a maioria dos modelos Ignis com o avançado sistema Smartphone Linkage Display Audio, que já vimos nos modelos Baleno e Vitara da empresa. Isso inclui central multimídia com tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas no painel. É o tipo de coisa que outros modelos de carros urbanos ou não oferecem ou restringem apenas as versões mais caras. Claro, o monitor logo ficará cheio de marcas de dedo e os gráficos da tela inicial são bem chamativos. Não há tocador de CD e é um pouco estranho que tudo tenha que ser controlado por toque ou por voz.
Depois que você se acostuma, aproveita toda a funcionalidade oferecida de série. Impressionante é que o sistema de navegação por satélite, rádio DAB e Bluetooth estão incluídos sem custo extra, e você ainda conta com conectividade Apple CarPlay e MirrorLink para o celular, algo que você simplesmente não esperaria em um carro compacto com preço tão acessível. O que mais? Ergonomia. Bem, a posição de dirigir avançada e o capô curto facilitam o posicionamento do carro ao seguir em frente. Já é uma história diferente quando você tenta dar ré e enxergar ao redor daqueles grossos e estilizados colunas C traseiras, e isso é algo que a Suzuki claramente sabe, por isso decidiu incluir uma câmera de ré de série, desde que você não escolha a versão de entrada. Sobre os espaços de armazenamento na frente, há apenas o básico: porta-copos diante da alavanca de câmbio, uma prateleira e uma bandeja sob o freio de mão convencional. No console central há uma tomada de 12 volts e duas portas USB. Para mais espaço de armazenamento, há um porta-luvas pequeno e compartimentos nas portas, que também são bem limitados em tamanho. Como estamos sendo práticos, vale dizer que esses painéis internos brancos sujam rápido. Hora de sentar no banco de trás. As portas abrem em quase 90 graus, mas você vai precisar abaixar um pouco a cabeça para não bater na coluna C ao entrar por essa abertura. E uma vez lá dentro, suas expectativas em relação ao espaço interno podem não ser muito altas, já que esse carro tem apenas 3,7 metros de comprimento, mas mude de ideia. Este Ignis consegue algo que talvez você não esperasse de um carro urbano. Acomoda dois adultos de porte normal no banco de trás com conforto, mesmo atrás de pessoas grandes na frente. Agora, há uma ressalva nesse comentário que está no fato de que você precisa ter esse banco traseiro deslizante para que isso seja possível. Isso é algo que você não tem e que não pode ser instalado no modelo de entrada SZ3. Com 165 mm de curso totalmente recuados, essa base do banco oferece mais espaço para as pernas que alguns hatches familiares como o Focus. A desvantagem é que ele é dividido em 50 por 50, mas isso permite que passageiros de ambos os lados escolham individualmente o espaço para as pernas. É irritante porque a divisão central impede instalar o cinto de segurança traseiro do meio, então, exceto na versão mais básica que poucos querem, o Ignis não transporta mais de 4 pessoas. Agora, estamos absolutamente intrigados sobre por que mais fabricantes e jornalistas automotivos não parecem ver isso como um problema real. Se você tem uma família e usa regularmente um carro como esse para levar as crianças à escola, com amigos querendo voltar para casa para o lanche ou a vovó precisando de uma carona para o mercado no caminho de volta com as crianças, isso vai ser um problema, simples assim. O outro problema aqui atrás é previsível, o jeito que esses pilares C traseiros obscurecem um pouco a visão lateral e adicionam um toque de claustrofobia à situação. Sim, sabemos que as crianças que usam esses bancos traseiros provavelmente não vão se importar, mas se fôssemos comprar, iríamos conferir em um test drive para ter certeza. Ao transportar adultos, eles vão gostar do formato alto e quadrado que aumenta o espaço para um ponta-cabeça. No modelo com banco deslizante, o encosto pode ser reclinado em duas posições, proporcionando mais conforto em viagens longas. Os passageiros traseiros contam com um porta-copos central, pequenos porta-garrafas nas portas e um bolso no encosto do banco esquerdo. Por último, mas não menos importante, vamos dar uma olhada no porta-malas. Agora, a Suzuki parece se especializar em oferecer cerca de 260 litros de espaço no porta-malas aos seus clientes, que é aproximadamente o que você encontra no Celerio carro urbano, no Swift Hatch compacto e novamente aqui neste Ignis. Neste caso, se você escolheu o modelo com banco traseiro deslizante, terá muito mais flexibilidade para transportar o que quiser. Agora, como dissemos antes, você pode alterar o ângulo do encosto e, claro, pode empurrar todo o banco para frente para aumentar drasticamente o espaço disponível, ainda mantendo a opção de levar, por exemplo, duas crianças. Agora, para alguns, isso pode compensar o fato de que o espaço padrão do porta-malas oferecido aqui é consideravelmente menor do que o de modelos crossover compactos como o Nissan Juke ou o Renault Captur, que alguns potenciais clientes do Ignis também podem estar considerando. O que mais? Há uma soleira de carga alta onde você precisa levantar itens pesados. E também achamos que a decisão da Suzuki de não incluir nenhum tipo de estepe sob o assoalho do porta-malas é menos perdoável do que seria, por exemplo, em um Celerio ou um Swift, considerando as pretensões de crossover deste modelo Ignis.
Sobre esse assunto, lembre-se de que modelos all-grip, com tração nas 4 rodas como este, têm espaço de carga menor devido à necessidade da Suzuki de acomodar o diferencial traseiro. Então, a capacidade aqui cai para 204 litros. Isso significa que você pode ter que rebater com mais frequência esses encostos de banco traseiro bipartidos 50-50. Em um modelo de tração dianteira, isso libera cerca de 1.100 litros de espaço. Já nesta versão All Grip, o número é de 1.086 litros. Você pode se perguntar onde o Ignis se encaixa na linha da Suzuki. Ao ver a crescente variedade de carros pequenos e compactos da marca japonesa, também nos questionamos. Antes de responder, aqui estão os principais fatos sobre o Ignis que você precisa saber. A marca não pretende oferecer o motor a gasolina Booster Jet de 1 litro, presente nos outros modelos compactos. Então, todas as versões do Ignis são equipadas com um motor a gasolina Dual Jet de 1,2 litros e 90 cavalos, com preços variando de cerca de 10.500 libras até pouco menos de 14.000 libras. Evite a versão de entrada e você terá a opção de combinar esse motor com a transmissão semiautomática AGS por mais 800 libras. Se você pode gastar cerca de 13.500 libras, pode optar por 2 opções interessantes e se juntar aos 20% dos compradores do Ignis que escolhem o topo de linha SZA5 como este em teste. A primeira é a opção de uma versão SHVS desse motor Dual Jet, que utiliza uma tecnologia híbrida leve e inteligente. Se estiver satisfeito, mais 1.000 libras garantem o sistema All Grip de tração nas 4 rodas da Suzuki. Entendeu? Ótimo. Agora, voltando à questão de onde o Ignis se encaixa nos planos da Suzuki. Então, basicamente, se você estiver olhando para uma versão mais completa do Celerio, o compacto da marca, optar por um Ignis de tamanho semelhante vai te custar cerca de 1.000 libras a mais. Esse valor extra garante um carro mais potente e com mais personalidade. Este Ignis é uma alternativa interessante aos supercompactos Swift e Baleno da marca. O Baleno é um carro um pouco maior que custa cerca de 1.700 libras a mais, mas o Swift não é muito maior e custa cerca de 700 libras a mais na versão de entrada e cerca de 2.000 libras a mais na versão All Grip, com tração nas 4 rodas. Se você procura um crossover compacto de verdade com o emblema da Suzuki, então a linha Vitara oferece isso com preços a partir de cerca de 15.000 libras. Embora, nesse nível com esse carro, você terá um motor a gasolina 1.6 relativamente ineficiente, que não chega nem perto dos custos de uso do Ignis. Obviamente, porém, o objetivo aqui não é tirar vendas dos clientes atuais da Suzuki, mas sim conquistar novos clientes. Então, pessoas que normalmente comprariam ou considerariam bem o que? A Suzuki afirma que este modelo é único, mas isso não é totalmente verdade. Na verdade, a ideia de um modelo do tamanho de um carro urbano com uma proposta para todos os tipos de estrada remonta ao lançamento do primeiro Fiat Panda 4x4 em 1983. A versão atual deste carro não pode ser comparada diretamente com este, pois o Panda 4x4 atual custa pelo menos 17.000 libras, tem motor a diesel e capacidade off-road mais convincente devido à altura livre do solo maior. Você pode, no entanto, encontrar uma correspondência mais direta na forma da versão Panda Trekking com tração dianteira, que tem o visual do seu versão 4x4 e um motor a gasolina de 0,9 litro com potência comparável à do Suzuki. Ela custa cerca de 13.500 libras, mais de 3.000 a mais que a versão de entrada do Ignis. É uma grande diferença de preço. Se você quiser uma alternativa com preço mais acessível, o modelo Vivarox da Vauxhall, com visual robusto, oferece isso, embora o motor de 1 litro desse carro não consiga igualar o desempenho deste Suzuki. O que mais você poderia considerar? Bem, é claro que existem vários carros urbanos comuns de 5 portas que você pode comprar pelo preço do Ignis, mas se você gosta do visual do Ignis, achamos que vai achar todos eles meio sem graça. Uma exceção seria o modelo Adam Rocks, da Vauxhall, que é um carro urbano robustecido no estilo do Ignis. Mas é uma opção menos relevante porque só vem com 3 portas e na versão com motor 1.4 de 87 cavalos custa cerca de 17.000 libras. É mais difícil encontrar um bom hatch compacto pelo valor que você vai pagar aqui. Para você ter uma ideia, o Ford Fiesta 5 portas mais barato, mais sem graça e mais mal equipado custa quase o mesmo que o Suzuki Ignis SZ5 top de linha. Uma comparação mais próxima seria com o tipo de SUV
Fiesta Active, que custa cerca de 25% a mais e compete com outros superminis com estilo SUV, como o Hyundai i20 Active. Esses carros geralmente são vendidos a partir de cerca de 16 mil libras. Agora, a única exceção com preço acessível entre os modelos desse segmento é o Dacia Sandero Stepway, que custa a partir de cerca de 9 mil libras. Pode ser tentador, embora pareça uma proposta mais barata que este Suzuki. Como sempre, você leva aquilo pelo que não pagou. Os compradores do Ignis provavelmente também consideraram crossovers pequenos, estilosos e derivados de hatches compactos, como Nissan Juke ou Renault Captur. Já as versões básicas desses carros partem de cerca de 15 mil libras. Considere entre 17 mil e 18 mil libras se quiser um com equipamentos no nível de uma versão mais luxuosa deste Suzuki. Além disso, um Captur ou um Juke também vai custar consideravelmente mais para manter. Para se aproximar do preço do Ignis, seria preciso optar por um crossover compacto mais acessível, como o Tivoli da SsangYong. Agora, um desses custaria a partir de cerca de 13 mil libras, mas, novamente, pareceria uma opção mais barata e menos completa do que este Suzuki oferece. Você poderia economizar ainda mais dinheiro e comprar algo como um Dacia Duster, um SUV compacto mais desajeitado que custa a partir de pouco menos de 10 mil libras, mas não dá para se imaginar circulando pela cidade com estilo em um desses do jeito que dá com este Suzuki. No fim, se você gosta do visual desse carro, ele cabe no seu orçamento e atende suas necessidades, provavelmente buscará desculpas para comprá-lo. O nível mais alto de equipamentos de série também pode ajudar aqui. A versão de entrada SZ3 inclui áudio DAB com 4 alto-falantes, Bluetooth para telefone, ar-condicionado, vidro traseiro escurecido e faróis que permanecem acesos por alguns segundos à noite para iluminar o caminho até a porta de casa. Este modelo de entrada inclui 2 itens ausentes nas versões superiores, CD player e cinto de segurança central traseiro, permitindo levar 3 pessoas atrás. Então, leve isso em consideração se você tem filhos que podem de vez em quando trazer amigos da escola para casa. A maioria dos compradores do Ignis buscará um carro para 4 pessoas e deve preferir versões mais equipadas, principalmente a intermediária SZT. Agora, a partir deste ponto da linha, você recebe um pacote de detalhes externos que realmente completam o visual deste carro. Extensões nos paralamas, molduras laterais, barras de teto e rodas de liga leve, aro 16. Além disso, você recebe o principal recurso interno deste carro: banco traseiro bipartido, com cada parte reclinando e movendo-se para frente e para trás. Ao entrar, destaca-se no SZT o sistema de áudio com conectividade para smartphone e tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas. Ele vem com navegação por satélite e os sistemas de conectividade MirrorLink e Apple CarPlay, além de conexões USB e auxiliar. Além disso, há uma câmera de ré incorporada que resolve a visibilidade traseira um pouco comprometida, que é resultado desse design estiloso. Como mencionei anteriormente, aqui nós optamos pela versão topo de linha SZ5, que é o nível que você precisa ter se quiser a opção do sistema híbrido leve SHVS e tração nas 4 rodas All Grip. Neste nível da linha, você ganha faróis de LED, luzes diurnas, faróis de neblina, ar-condicionado automático, entrada e partida sem chave, controle de cruzeiro, vidros elétricos traseiros e volante de couro. Um sistema de áudio de melhor qualidade com 2 tweeters e um pacote de recursos de segurança desejáveis acionados por câmera, sobre os quais falarei em um momento. Vamos às opções. Se não quiser seu Ignis na cor vermelha sólida padrão, terá que pagar extra pela pintura. Existem 5 opções de cores metálicas opcionais, ou, se você quiser um carro como este com o teto pintado em preto metálico super pérola, vai precisar escolher uma das 5 opções adicionais de cores metálicas em 2 tons. Este laranja flamejante, por exemplo. Você pode adicionar um spoiler traseiro pintado combinando com seu carro, ou, se preferir algo mais expressivo, usar adesivos laterais ou finalizar retrovisores, grade dianteira e contorno dos faróis de neblina em laranja brilhante. Dentro do carro, as saídas de ar, o console central e as maçanetas das portas podem ser finalizadas em vermelho ou azul, dependendo da cor escolhida para o exterior. Entre os itens mais práticos estão os sensores de estacionamento traseiros e o rack de teto. Chega disso. E quanto à segurança? Agora, a Suzuki quer enfatizar que uma das vantagens do chassi TECT deste carro é a forma como ele dispersa a energia da força de colisão de maneira mais eficiente, melhorando consideravelmente a segurança em caso de acidentes.
Além disso, como você esperaria nos dias de hoje, todo modelo Ignis conta com freios ABS anti-travamento, controle de estabilidade ESP e uma função de assistência de frenagem para paradas de emergência. Conta ainda com monitoramento da pressão dos pneus, airbags frontais, laterais e de cortina, além de 2 suportes Isofix para cadeirinhas do banco traseiro. Infelizmente, o sistema de assistência de partida em rampa está disponível apenas nos modelos topo de linha SZ5 ou na versão SZT com transmissão AGS. Ao escolher o modelo All Grip, com tração nas 4 rodas, você também conta com controle de descida e de aderência para manter a tração em pisos escorregadios. Agora, tudo isso, há não muito tempo, teria permitido que o Ignis recebesse uma classificação de 5 estrelas no teste de segurança Euro NCAP. Na versão mais rigorosa desse teste atualmente, porém, as versões básicas e intermediárias deste carro só conseguem uma classificação de 3 estrelas, já que o teste agora exige que recursos eletrônicos de segurança de nova geração, guiados por câmeras, sejam instalados para que pontuações mais altas sejam alcançadas. Para isso, é necessário adquirir um pacote opcional exclusivo da versão SZT por 750 libras ou escolher a versão SZ5 testada aqui. Ela possui câmeras estéreo nos 2 lados do retrovisor interno, oferecendo 3 recursos: frenagem autônoma, alerta de saída de faixa e alerta de oscilação. Se você não conhece essa tecnologia, explicamos rapidamente. A frenagem autônoma da Suzuki chama-se DCBS, ou Suporte de Frenagem por Câmeras Duplas. Se o sistema detectar perigo, ele te alertará com avisos visuais e sonoros. Se você não responder, os freios serão acionados para reduzir a gravidade de um possível acidente, caso não possa ser totalmente evitado. O alerta de saída de faixa e a função de alerta de oscilação, ambos são ativados em velocidades acima de 60 km/h e eles servem apenas para te avisar, com uma vibração no volante se você ultrapassar as marcações da faixa ou com um aviso piscando no painel de instrumentos se você estiver oscilando, talvez por sonolência na sua pista. Com todo esse pacote de câmeras de segurança instalado, a classificação de segurança Euro NCAP do Suzuki sobe de 3 estrelas, que não é nada impressionante para o resultado máximo de 5 estrelas. Praticamente qualquer carro que se diz crossover carrega algum tipo de penalidade de peso em relação aos modelos mais convencionais, mas o Ignis não. Graças à sua sofisticada plataforma TECT, ou Tecnologia de Controle Total Eficaz, ele é um dos carros mais leves que você pode comprar no nosso mercado, com pesos em ordem de marcha variando entre 810 e 920 kg, dependendo da versão que você escolher. Vou te dar uma perspectiva sobre isso. Um Volkswagen Up de entrada é cerca de 80 kg mais pesado do que um Suzuki, assim como um pequeno Smart Fortwo. Algo talvez mais comparável como um Nissan Juke pode ser cerca de 300 kg mais pesado. Agora, isso é uma diferença enorme. Isso explica os impressionantes números de eficiência do carro. Escolha o motor 1.2 litro Dual Jet convencional. E os números oficiais sugerem que ele fará 60 e 1,4 mpg no ciclo combinado e emitirá 104 gramas por quilômetro de CO2. Também não há aumento nos custos de uso ao escolher o câmbio semiautomático AGS. Essa emissão de CO2 significa que o imposto rodoviário será calculado em 140 libras por ano, após uma cobrança inicial de 1 ano que varia entre 120 e 140 libras, dependendo da versão que você escolheu. No geral, você pode esperar praticamente o mesmo custo de uso que teríamos com o carro que consideraríamos o rival mais próximo da Suzuki, o modelo Fiat Panda Trekking Twin Air, mas é uma melhora significativa comparado aos números de um Duke ou Capture convencional desses pequenos crossovers. Curioso que o Ignis iguala os números da versão comparável do Celerio City, o carro urbano da Suzuki. Então, nesse caso, não há perda de eficiência por conta do estilo descolado. Se eficiência é prioridade para você e pretende comprar um Ignis, seu concessionário Suzuki deve indicar o motor alternativo da linha. Essa é a versão SHVS do motor Dual Jet, 1,2 litro de 90 cavalos deste modelo. Agora, a sigla significa Veículo Híbrido Inteligente da Suzuki e indica que esse conjunto motriz é o que a marca chama de híbrido leve. Então aqui, um motor de partida elétrico, que a Suzuki chama de ISG, ou gerador de partida integrado, auxilia o motor a gasolina em certas situações.
O ISG recupera energia cinética quando você freia e a converte em energia elétrica, que serve para ligar e desligar o motor em tráfego intenso, além de fornecer um leve aumento extra de potência quando você acelera. Agora, há um visor no painel de instrumentos chamado display digital, que vai te mostrar por quanto tempo o sistema Start-Stop esteve em funcionamento, em qualquer viagem. Na verdade, não sei por que você gostaria de saber isso. Toda essa tecnologia híbrida leve não é suficiente para te dar aquela curta autonomia totalmente elétrica que você tem em um veículo híbrido completo. Por exemplo, como a versão híbrida a gasolina e elétrica do Toyota Yaris, o que já impacta bastante na eficiência de custo de uso. Então espere um retorno parecido com o do diesel, 27,9 km por litro no ciclo combinado e 97 gramas por quilômetro de CO2. Agora, isso não é tão bom quanto um Yaris híbrido, mas certamente está muito à frente do que você consegue em qualquer outro modelo de crossover compacto sem recarga externa que eu consigo pensar. E quanto aos outros custos? Todas as versões têm garantia de 3 anos ou 96 mil quilômetros. A Suzuki pode ter que ampliar isso para competir com rivais que já oferecem planos de 4, 5 ou até 7 anos. Há também 1 ano de assistência 24 horas em toda a Europa com serviço de reboque. Agora, você pode estender isso pagando um valor extra ao seu concessionário. O carro possui garantia anti-ferrugem de 12 anos. As revisões, agora são necessárias a cada ano ou a cada 20 mil quilômetros. Depois que seu Ignis estiver registrado por 3 anos, ele se tornará elegível para o pacote de serviço de preço fixo da Suzuki, que permite realizar as revisões por um preço único fixo. Inclui peças, mão de obra e impostos. No Reino Unido, cerca de 180 concessionárias Suzuki são conhecidas pelo ótimo atendimento ao cliente. Você também pode equilibrar o custo da manutenção regular com um plano de pagamento das revisões que cobre de 1 a 3 visitas à oficina. Infelizmente, o seguro não é especialmente barato. Então, enquanto um Volkswagen Up começa no grupo 2E e um Fiat Panda parte do grupo 4U. As versões SZ3 e SZT estão classificadas até o grupo 15E. Você pensaria que as versões topo SZ5, com avançados sistemas de segurança por câmera, seriam de grupo mais baixo, mas são classificadas em grupo mais alto. Os modelos com tração nas duas rodas vão para o grupo 17E e esta versão 4x4 All Grip fica no grupo 18E. Você já se perguntou em que planeta vive a indústria de seguros? Por fim, olhando mais adiante, os valores residuais obviamente vão ter um grande peso na decisão de compra, seja você pensando em pagar à vista por este carro ou analisando um contrato de leasing. Especialistas independentes da CAP estimam que este Suzuki valerá entre 38% e 39% do seu preço original, seguindo o padrão usual da indústria. 3 anos e 60 mil milhas de uso é um desempenho razoável para os padrões da categoria. E se você pudesse comprar um carro pequeno, sensato, prático, mas sentir o mesmo nível de envolvimento emocional com ele? Como acontece com o tipo de carro que você compra para se mimar? Talvez um roadster esportivo ou um conversível. Esse é o pensamento por trás deste pequeno carro Ignis. Clientes que queriam algo mais individualista e interessante antes estavam limitados a modelos como o Fiat 500, o Vauxhall Adam e o Mini. Agora, aqueles que estiverem dispostos a olhar um pouco além vão encontrar neste Suzuki uma maneira mais barata, mais eficiente, mais capaz e ainda mais chamativa de se destacar nas ruas. Então, é um carro que você compra mais com o coração do que com a razão. Mas, sim e não. Os números de eficiência são certamente racionais o suficiente, assim como o status deste modelo. Sendo facilmente o hatch pequeno com tração nas 4 rodas mais barato que você pode comprar, ele também tem um tamanho sensato, é bem equipado e se as pesquisas de satisfação de proprietários servirem de referência, provavelmente será extremamente confiável. Nenhuma dessas coisas, porém, será o fator decisivo para a compra do Ignis. Não, você vai escolher um desses porque ele é uma mudança refrescante diante da mesmice do design dos carros pequenos. Você provavelmente sabe que um visual radical pode gerar reações opostas nas pessoas que veem. Quero dizer, compre um desses e mais de um dos seus amigos provavelmente vai se perguntar o que diabos você estava pensando, já que pelo mesmo valor você poderia ter comprado um Fiesta ou Corsa perfeitamente aceitável. Nesse momento, eu aconselharia você a deixar para lá. Haveria algum sentido tentar explicar que o mesmo valor não compraria um Fiesta, um Corsa ou qualquer coisa parecida?
É verdade, conseguir um pouco mais de dinheiro para um compacto comum certamente poderia te dar um hatch pequeno com uma qualidade de rodagem mais suave e um interior melhor acabado, mas não te daria um carro que com certeza faria você se sentir bem consigo mesmo. É difícil colocar um preço nisso, não é?